Então, nós vamos ler em Timóteo, 1 Timóteo, né? Aqui, para a gente dar início a pregação de quinta-feira. Eu acho, assim, é claro, depois eu falo. Se eu esquecer, os irmãos levantam a mão que eu quero falar um assunto aqui. Vamos, então, ler aqui 1 Timóteo 3, verso 16 primeiro, e depois 1 Timóteo capítulo 6, também nós vamos continuar. Está escrito assim no verso 16: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Grande é esse mistério, né? Então vamos ainda, 1 Timóteo 6, do verso 14 até o verso 16, também aqui, continuando o mesmo assunto. Está escrito assim: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por este momento, aqui nesta hora, Senhor, lembrando, Pai, que amanhã, Senhor, pode ser tarde para mim, pode ser tarde para alguém, nós não sabemos se amanhã nós estaremos vivos, Senhor. E nós queremos, Senhor, pedir neste momento, Pai, a Tua presença em nós, não só na igreja, mas em nós, Senhor, porque se essa vida findar aqui na terra, que o Senhor continua conosco, Pai, até o dia da transformação. Meu Deus, mesmo que esse corpo se vá, meu Deus, mas o Espírito do Senhor não deixa, Pai, a alma dos eleitos. Assim nós pedimos a Tua presença sobre cada um de nós, Pai. Ajuda, Senhor, desde o mais velho até o mais novo, Senhor, que estão aqui e que não estão também, Senhor, aonde eles estiverem. Pai, que o Senhor abençoa a vida de cada um, Pai. Tem misericórdia de nós e ajuda nós, Senhor, principalmente as pessoas que realmente valorizam a Tua palavra. Meu Deus, que dá valor, que às vezes não pode vir, Senhor, não vem porque realmente não pôde vir, que não, na verdade, que ninguém tem desculpa naquele dia, ninguém terá desculpa, Senhor. Assim, meu Deus, nós pedimos também pelos mais fracos. Meu Deus, ajuda aqueles mais fracos, Senhor, para que eles também tenham ânimo, Senhor, antes que seja tarde demais. Meu Deus, agora, Senhor, essa partícula dos Teus filhos que estão aqui, Pai, está aqui esses pedidos, Senhor, de oração, por viagem, meu Deus, solução de problema, como o irmão Inácio, Senhor, nós pedimos, Senhor, a presença do Senhor na vida dele, Senhor, e lá, quando ele estiver ali resolvendo, Pai, este negócio, que o Senhor esteja presente, para que ele possa dar a resposta certa, Senhor, e ter uma resposta certa também, Senhor. Meu Deus, também Eliezer e Amanda, Senhor, que está viajando, Pai. Senhor, abençoa ela, eles ali, Senhor, abençoa a viagem de todos, que eles possam ir em paz, meu Deus, ficar ali os dias que eles têm que ficar e voltar em paz também, Senhor. Que o Senhor guarda eles e guarda todos que viajam, Senhor, para que eles possam fazer uma viagem abençoada, Pai. Meu Deus, também os irmãos que estão fazendo tratamento, Senhor. Meu Deus, e vários pedidos, outros pedidos que eu não li, Senhor. Se tiver mais pedido aqui, Senhor,
Meu Deus, olhe pela vida de cada um, Pai. Ajuda os irmãos que estão doentes, aqueles que estão necessitados, e pede oração pela família, Pai. Tem misericórdia de todos nós, Pai, e ajuda para que nós possamos estar seguros em Tuas mãos todos os dias, Pai. Não nos deixe vacilar nessa terra, Senhor, mas que nós possamos estar seguros que cada dia o Senhor possa vir, Senhor, e nos ajudar quando estivermos mais fracos. Nós já somos fracos, mas o dia que estiver mais fraco, que o Senhor venha nos ajudar mais ainda, Senhor. Ajuda nas nossas fraquezas, Senhor, para que nós possamos sentir forte, Senhor, diante da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e tira toda incredulidade. E ajuda todos nós nesta hora, Senhor, através da Tua palavra. Meu Deus, dá entendimento para os Teus filhos e dá entendimento para mim para expressar a Tua palavra, para que eles possam sair daqui melhor e eu também melhor do que nós entramos aqui, Pai. Nós te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe a todos. Na quinta-feira eu estava... É claro que isso não é uma invenção, sabe? Não é uma invenção minha, é porque já está na Bíblia e está na mensagem. Quando nós lemos ali, como o mensageiro, ele veio exatamente para revelar a palavra, é uma restauração daquilo que já está escrito. Ele não pode restaurar uma coisa que não está aqui. Então, quando vem uma restauração, é para restaurar aquilo que já está aqui, que era mal interpretado. Então, a interpretação da palavra, quem dá a ela é Deus. Então, Deus vem e interpreta a palavra da maneira certa. E para a gente receber a revelação certa, nós temos que crer que Deus tem que enviar profeta. Porque ninguém consegue nada e Deus também, desde que o pecado começou na terra, está escrito na mensagem, futuro lá. Depois que o pecado começou, primeiro, antes do pecado, Deus falava. Não havia profeta. Deus é o grande profeta de todos os profetas. Então, ele falava a palavra haja, 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 e criando sempre, até que o pecado começou. Aí, depois que o pecado começou, então, Deus começou a falar através dos profetas. Por isso que está escrito na mensagem assim, antes Deus dizia, haja isso, haja aquilo, mas quando o pecado entrou, aí ele colocou o profeta, aí o profeta diz, assim diz o Senhor, assim é, assim foi, assim, porque o profeta não cria, sabe como? O profeta não pode criar nada, mas Deus é o Criador. Então, quando o profeta, ou os profetas, não um profeta, mas todos os profetas que Deus enviou, então é dessa maneira. Então, eles falam através da própria revelação que Deus dá para eles. Isso foi depois do pecado. Então, até hoje nós cremos que Deus, nessa era, enviaria um profeta e já enviou. É claro que não enviará mais, porque não existe mais profeta, verdadeiro profeta. Esse é o último profeta, então não há mais. Então, esse é o último. Então, através desse mensageiro, nós sabemos que ele, além de restaurar todas as coisas, ainda está escrito em Apocalipse 10, que na voz dele todos os mistérios seriam concluídos. Então, tudo que era mistério seria concluído hoje. E pela graça de Deus nós temos esses mistérios revelados aqui conosco, né? Então, por exemplo, como ele disse aqui na própria mensagem, a revelação de Jesus Cristo, como nós já entendemos pela revelação de Jesus Cristo, que o único livro que Deus, Jesus mesmo, a gente fala escreveu, mas ditou para João, foi Apocalipse, o Apocalipse, porque dos outros sempre eram os profetas falando a respeito dele. Aí, quando chega nesse livro aqui, ele mesmo revela
esse livro para João, porque esse livro aqui dependia dele próprio. Porque se os irmãos olhar, por que dependia dele próprio? Deixa eu ler o verso 1 de Apocalipse, capítulo 1, os irmãos entender que dependia dele. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Já pensou? Aí é onde as pessoas, como o profeta diz, é onde as pessoas pensam que existem duas pessoas. Mas aqui é por causa do ofício. Esse ofício que Deus tem para nos perdoar, que nós chamamos de sumo sacerdote, ele tomou essa posição, não que ele saiu daquele lugar, Deus nunca saiu daquele trono. Deus sempre manteve naquele trono, Deus é Espírito. Então, essa questão de segundo aqui, é que nós temos que entender, por causa da mudança que Deus, para nos perdoar, Deus veio aqui na terra. Sabe o que era Deus aqui? Você sabe que Deus é a palavra? Deus é Espírito. Esse Deus, palavra, que estava lá no Jardim do Éden para levar e dar vida a tudo, se fez carne e habitou entre nós. Por isso que tem mensagem que diz assim: Deus não vale mais do que sua palavra, porque Ele é a própria palavra. Sabe? Então Ele já é a própria palavra. Então essa palavra, aqui é Apocalipse. Em São João capítulo 1, a gente vê lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Ele é a palavra revelada a nós, aqui. Então, essa palavra, quando chegou o momento ali, por isso que é uma mudança sem ninguém sair do lugar. Ninguém sai do lugar. Deus não saiu daquele lugar para revelar aqui. Não, Deus é criador, Ele próprio criou o corpo dele. E quando o corpo dele foi manifestado aqui na terra e andou, e fez a obra que ele tinha que fazer, vocês notam que o Espírito estava sobre ele, quer dizer, a plenitude do Espírito estava sobre ele. Sobre Jesus, mas por quê? Para levar a cabo essa obra redentora, para que aquela vida de Deus pudesse vir sobre nós. Todo filho de Deus tem parte de Deus nele. Agora, você acha que essa parte de Deus tira alguma coisa dele? Não. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Mas Ele liberou, pelo sacrifício, a própria vida dele para morar em nós. Para libertar a nossa alma e para que a gente pudesse ter vida eterna na própria alma. Então, e foi isso. Por exemplo, deixa eu ler, eu estou só falando, deixa eu ler um pouquinho aqui que vocês vão entender aqui. A própria escritura que ele leu aqui, 1 Timóteo, aqui está escrito aqui, 1 Timóteo 3,16 diz, isso é parágrafo 32, diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que diz a Bíblia. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa, nada disso. Diz que Deus foi manifestado em carne. Está vendo aqui? Olha como que é bem claro. Um Deus. Aquele Deus foi manifestado em carne, e isto deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana, e isso não lhes fez outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação hoje, um Deus. Não muda. Por isso que desde Apocalipse 4, quando João
foi arrebatado em espírito, ele viu um trono e um assentado no trono. Mas quando chegou em Apocalipse 5, o problema de João chorar, porque quando chegou em Apocalipse 5 está revelando como Deus veio para salvar a humanidade. Então, por isso que parece que havia uma outra pessoa. E ele chorava tanto, porque quando ele olhava, havia o mesmo sentado no trono, não via outra pessoa. E ele continuou chorando, mas um ancião veio e falou: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Eis aí o leão da tribo de Judá que venceu. Quer dizer, e quando João olhou naquela posição, por isso que o profeta disse, foi como uma visão agora. No mesmo lugar, ele viu um cordeiro todo ensanguentado. E aí, é claro que João foi entender que aquele cordeiro que ele estava vendo era o próprio Jesus que ele recostava no ombro dele. Porque é uma revelação, sabe? Não é que tinha outro, não é que o cordeiro estava sentado lá. É o ofício de Deus agora como cordeiro. Porque ele trabalhou aqui na terra como cordeiro. Ele foi cordeiro, foi aqui. Conferência com Deus, claro, agora vem na minha mente, eu vou citar para os irmãos. Conferência com Deus, por exemplo, quando chegou a hora, a pomba e o cordeiro. A pomba é o Espírito, o cordeiro é Cristo. Mas Cristo não é o próprio Deus? E a pomba, que é o Espírito, não é Deus também? Pois é. Quando a pomba desceu sobre o cordeiro ali, então houve uma conferência, e aí fala a conferência no céu, mas só que estava acontecendo aqui. Porque se você lê a própria mensagem, conferência, fala que quando chegou aquele momento de decisão do cordeiro e a pomba, que ele estava todo exausto, porque ele tinha andado muito aqui na terra e tudo mais, com os discípulos e tudo mais. Aí houve uma conferência entre a pomba e o cordeiro. E a decisão era que a pomba, que é o Espírito, perguntando para o cordeiro se ele, mais ou menos essa palavra, teria coragem de morrer por essa humanidade perdida, esses pecadores e tudo mais. E o cordeiro decidiu. E naquela decisão, gotas de sangue pingou. O cordeiro decidiu: eu morrerei no lugar deles. Você viu? E veja que tal decisão, aquela decisão foi tão grande, que depois, vocês notam que quando ele estava lá na cruz, que foi para a cruz, para morrer, o Espírito passou. E ele morreu sozinho. O Espírito afastou, porque o Espírito não podia ir. Era só o ofício de Deus como cordeiro, para morrer no nosso lugar. Sabe? É isso que nós temos que entender. Por isso que em Apocalipse 4 e 5, na verdade que não saiu ninguém de lá. Mas Deus agora é um sumo sacerdote. Aquele juiz que está sentado lá, por causa daquilo que ele fez por nós aqui, ainda continua como um sumo sacerdote. Porque ele pagou o preço por cada um de nós, para perdoar as nossas ignorâncias, aqui na terra. Tudo aconteceu aqui na terra. Daqui a um pouquinho nós vamos ler nessa mesma mensagem, vocês vão entender. Deixa eu continuar lendo aqui. Voltemos à Bíblia para ver o que ele era no princípio, segundo a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová apareceu a Israel numa coluna de fogo, como anjo do pacto. Ele voltou nessa mesma coluna de fogo e guiou Israel diariamente. No templo, ele anunciou sua vinda com uma grande nuvem. Então, um dia ele foi manifestado num corpo nascido de uma virgem, o qual foi preparado para ele.
O Deus que morou numa tenda de carne e viveu como um homem entre os homens, porém ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro que isto. Mistério? Sim, porém plena verdade. Não pode ser mais claro. Assim sendo, se ele não foi 3 pessoas ontem, tampouco pode ser 3 pessoas hoje. Um Deus. E este mesmo Deus foi feito em carne, foi feito carne. Jesus disse: vim de Deus e volto para Deus. São João 16, 27 e 28. E isso é exatamente o que sucedeu. Ele foi tirado da terra por meio de sua morte, sepultura e ressurreição e ascensão. Então Paulo se encontrou com ele no caminho a Damasco, e ele falou a Paulo e lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem és tu? Quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus. Ele era a coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado a Deus exatamente como disse que faria. Voltou na forma que ele era antes de vir morar no tabernáculo de carne. Está vendo? Voltou à mesma posição. Está lá. Ele não sai daquele trono. Mas o ofício dele ele cumpriu, está cumprindo. Nós cremos que ele é o sumo sacerdote aqui para perdoar os nossos pecados, mas ele continua o mesmo Espírito. É por isso que Satanás, como promotor, Satanás como um promotor, ele não vê uma outra pessoa. Ele vai diante do juiz acusar-nos, para nos acusar. Ele acusa de dia e de noite, mas aquele juiz é advogado também. Ele advogou o nosso caso aqui na terra. Ele advogou, foi aqui. Satanás não... Você lembra que tudo que ele faz, ele acha que está ganhando vantagem, né? E ele acusa de dia e de noite diante do juiz. Mas o mesmo juiz é advogado também. O juiz sabe das nossas fraquezas, por causa da parte do advogado. Quer dizer, ele sabe que o que Satanás está falando, nós estamos fazendo, na verdade. Mas só que ele não sabe que ele já pagou o preço por nós. É isso que Satanás não sabe. Ele sabe só acusar. Mas aquele juiz fica... Quer dizer, você está acusando, pode acusar. Mas só que eu já paguei o preço por eles. Tá? Aí continua aqui, veja aqui. Então, assim exatamente como viu João 1,18. Isso é no capítulo São João, ali, né? 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Note, onde diz João que Jesus está? Ele está no seio do Pai. Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Não era outra pessoa, era ele mesmo. Agora, pegando essa parte aqui, depois eu volto a ler mais na mensagem, mas deixa eu pegar aqui, só para os irmãos ver sobre esse assunto aqui. Agora vamos aqui na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Vamos aqui. É por isso que eu gosto de ter a mensagem, porque a mensagem é uma revelação verdadeira para nós, sabe? É uma coisa que, para quem tem entendimento, é um alimento perfeito, né?
Aqui, vamos aqui. Então, por que tiveram que ser pastores? Eu vou ler do 174 até 177, só para os irmãos entenderem uma coisa aqui. 174. Você sabe, lá naquele passado, o próprio Moisés, Deus já estava mostrando através daquele sinal de pôr a mão no peito, já estava mostrando para Moisés exatamente o que ele faria no futuro. Quando Moisés coloca a mão no seu peito, e é claro que ele colocou a mão em cima do seu coração. Quando tirou, a mão estava a lepra no último estágio. Quer dizer, pecado no último estágio. Aquilo significava que a humanidade tinha pecado imperdoável, se ninguém morresse por nós. Era um pecado imperdoável. Depois Deus disse para ele, enfia a mão de novo. Ele pôs, tirou, limpa. Vocês viram aqui? Jesus estava no seio do Pai, era o Redentor. Então aqui nós vamos ler, que vocês vão entender melhor aqui, ó. Porque tiveram que ser pastores 174. Agora ali está ele de pé, pondo sua mão direita sobre o seu coração, de pé desta maneira, onde os segredos escondidos de redenção haviam estado escondidos desde a fundação do mundo. Agora, Moisés, um homem que Deus falava cara a cara com ele, agora estava começando a revelar o segredo. E Jesus era o próprio segredo. Jesus, quando ele veio aqui, ele revelou esse segredo, que era o que estava no seio do Pai. Tá? Então vamos lá. Aqui, deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui está o segredo escondido da redenção, havia estado escondido desde a fundação do mundo. Aqui está porque porque há pastores, porque Jesus revelou a pastores ali no caso, né? Jesus é a mão direita de Deus, como todos nós sabemos. Ali está Moisés retratando exatamente. Ele manteve os segredos do Pai e os tem mostrado a nós. Note, veja como tirou sua mão direita de seu seio, cheio de lepras mortal. Mostrou o que Deus faria com sua mão direita. Notem, a lepra não tem cura. Você sabe, naquele tempo não tinha cura, lepra não tinha cura mesmo. A lepra não tem cura. Quer dizer, mas ali estava provando assim, se ele mesmo não viesse, o pecado nosso era imperdoável. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu creio que vocês estão entendendo. Porque às vezes alguém, pecado imperdoável, mas esse pecado era imperdoável porque não havia ninguém para pagar o preço. Mas tinha a mão direita, aquele que estava no peito de Deus, no seio de Deus, que ia ser tirado um dia. Esse é Jesus. Então, aí disse aqui, mostrou o que Deus faria em sua mão direita. Notem, a lepra não tem cura. Observe de novo, não era simplesmente lepra comum, estava em sua última etapa, branca como a neve. Sua mão estava ferida com uma coisa horrível. Isso é Moisés, quando ele tirou, né? Como deve ter se mantido Moisés quando ele tirou sua mão direita de sobre seu coração, fora de seu seio, e sua mão estava ferida com lepra. A lepra simplesmente simboliza pecado imperdoável, especialmente em sua última etapa. Irmão, aí é onde estava o mundo quando
Deus tirou sua mão direita de seu seio. O mundo estava ferido com lepra mortal, nenhuma cura para ela. E assim é nesta noite, porque não querem receber o remédio. O remédio foi feito no Calvário. Mas o povo quer tomar alguma receita feita por homem, em vez da receita prescrita por Deus para o pecado. Você viu? A receita foi feita lá. Porque quando Jesus morreu, era exatamente para perdoar todas as pessoas. Aí vai depender de nós agora. É claro, vai depender se eu aceitar, se vocês aceitarem. Se o mundo aceitasse, né, vai depender. Observe como isso chegou gradualmente, como é o curso da lepra. Deixa eu voltar aqui. Observe como isso não chegou gradualmente, como é o curso da lepra, mas de uma vez. Quando ele tirou sua mão, estava ferida, estava cheia de lepra. Note o que Deus disse. Agora, tu não cairás no pecado gradualmente, mas no dia em que comeres disto, nesse dia morrereis. Isso é correto. No dia em que dele comeres. Você sabe o que Deus está mostrando aqui, a mensagem? Que Deus falou com Adão, no dia que você comer, você morre. Morreu. Não foi gradualmente, não, na hora. Não deixou para amanhã, sabe? É a mesma coisa, quer dizer, o remédio está aí. Já está quase findando. Porque essa parte de sumo sacerdote já está quase para terminar. O dia que terminar, ele sai dessa posição e vem como um homem nas nuvens para buscar um povo que foi perdoado por ele. Por ele. Toda a obra é dele. Toda a obra é dele. Ninguém faz nada a não ser aceitar. Nós estamos aqui para aceitar, Senhor. Como no passado, às vezes, a gente vê aquelas pessoas que chegavam perto de Jesus, aquele homem que falou assim, se ele soube perdoar o pecado, Senhor, eu quero ser perdoado, mais ou menos essa palavra, Senhor, mas perdoa a minha incredulidade, quer dizer, tira primeiro a minha incredulidade para me aceitar isso. Porque não adianta eu falar assim, não, eu creio, mas e a incredulidade? Eu me recordo de quando uma vez que eu vi um homem falando, um homem estava atravessando um cabo de aço, e outro louvando lá, falou, oh, mas eu sei que você pode fazer isso. Ele falou, então vem cá que eu passo com você. Eu falei, eu não vou de jeito nenhum, tá? Quer dizer, você pode fazer, mas eu não vou não. Tá? É a mesma coisa, quer dizer, eu creio, mas quando chega na hora, a incredulidade não deixa. Impede a prosseguir. E é isso que nós temos que entender. No mundo hoje, por exemplo, existem doenças e curas. Existe Deus e o diabo. Assim como existe doença, existe saúde. É igual tem pessoas que estão numa situação mais difícil que pode, de doença. Mas se a fé entrar no coração dele, de tal maneira, ele, ou numa igreja, ou em qualquer outro lugar, ele sai curado sem nenhum problema. É uma coisa na hora. É como isso aqui, essa parte aqui que nós estamos falando, sabe? Quer dizer, estava doente, agora não está mais. Porque Deus quer que nós tomamos uma posição. Quando nós tomamos uma posição, é claro que Ele vai operar. Porque se Ele não opera, Ele deixaria de ser Deus. Mas Deus nunca deixa de ser Deus. Deus é Deus. Deus é curador. Deus é salvador. Então Ele os ofícios de Deus não perde o valor. É nós que não valorizamos. O problema é nós, sabe? Por causa disso mesmo, como de quinta-feira eu estava falando, acho que foi quinta-feira eu estava falando, que antigamente um tremor de terra, qualquer coisa, faria com que o povo viesse para a igreja. Hoje não faz mais. O povo vai acostumando. Depois, quer dizer, pode dar de uma escala maior, quem sabe de 4 graus ou 5, aí pode dar uma assustada, mas se demorar muito, daqui a um pouco nem esse assusta mais.
E a pessoa vai acostumando, acostumando. Aí daqui a um pouco não vem na igreja de jeito nenhum. Vai deixar para vir na grande tribulação. Aí eu tenho certeza que vem. Na grande tribulação, igrejas vão encher. E muito mesmo, sabe? Porque, e outra coisa, esses dias mesmo eu estava lendo uma mensagem, eu creio que, não sei se era até a mensagem, o arrebatamento. Eu estava lendo, eu não sei se é ela, mas eu estava lendo eu vi algo ali que é tão importante para a gente falar. Que até a própria Virgem Nécia, que vai ficar para morrer na grande tribulação, ela é mais animada para vir na igreja, ela também quer vir, porque ela recebe parte da vida de Deus para morrer. Então aquelas pessoas que é tão desanimada e que vai voltando, não tem nada. Tem nada. Sabe? E é claro que vai procurar a igreja depois que a coisa apertar, claro que todo mundo, é a mesma coisa. Se uma pessoa machuca ou tem qualquer problema, ele lembra de Deus na hora. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, por que não pediu misericórdia antes de acontecer? Então, o que nós precisamos de entender, irmãos, é essas coisas assim. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Nessa mesma mensagem aqui, aqui 184, aqui, só para os irmãos verem, também falando do mesmo assunto que nós estamos falando. Não é de se admirar que ele dissesse, assim como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas por água, assim será na vinda do Filho do Homem. Vejam, muito poucos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos serão os que a encontrarão. Serão os que o encontrarão. Isso é correto. Porque largo é o caminho que conduz à destruição, muitos entrarão por ele. Quando o grande pastor foi ferido, a grande ovelha profeta, que é Jesus, né? Quando ele foi ferido ali atrás, ele disse, está consumado. Você viu aqui? Está, quer dizer, tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Toda salvação que a humanidade precisa, eu paguei o preço. Toda doença que já existiu, que está existindo, que vai existir, eu paguei. Tudo. Está consumado. A grande ovelha, Jesus Cristo, é claro, né? Então vamos lá. Deixa eu encontrar aqui onde eu estava lendo. Aqui. 184 que eu estava lendo, veio aqui, 8:5. Quando o grande pastor foi ferido, a grande ovelha, profeta, quando ele foi ferido ali atrás, ele disse, está consumado. Naquele minuto, tão logo que este pastor foi ferido, tudo terminou. Viu? Tudo terminou. Pecado daqueles que são eleitos foi terminado. Então é só agora, só aceitar a salvação. Foi terminado. Está consumado. Quer dizer, quem é meu, quem não é. Está vendo? Então diz aqui, vamos lá. Ele está, tudo ali terminou. O pecado foi liquidado. Já não havia mais pecado, porque ele pagou o preço. Eles estavam limpos, a pena foi paga. Os crentes cujos nomes foram escritos no livro da vida, predestinados desde a fundação do mundo, foi concluído naquele mesmo minuto do qual Jesus disse, Jesus disse, está consumado. Todos eleitos, que tinham o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo,
tanto quem estava lá, quanto quem viria depois de 2000 anos. Foi concluído. Por isso que é nós agora é nós, é aceitar. Se, é claro, eu quero ir, se vocês querem também ir, pois é, nós queremos, mas nós temos que mostrar que realmente nós estamos querendo. Porque se o caminho, se a verdade já está aqui, é a mensagem como ela está escrita, e nada mais vai vir, porque tem pessoas que ficam insistindo, como esses dias nós estávamos ouvindo uma mensagem de alguém pregando, insistindo, lendo, às vezes lê uma escritura e lê mensagem, não diz nada a respeito do que eles estão pregando. Como cheguei até a ouvir falando assim, você tem que alimentar, é claro, não, eu e você tem que alimentar dessa mensagem, porque ela é o alimento espiritual. Mas, por exemplo, nós temos que alimentar dessa mensagem, porque ela vai nos dar direito de chamar os mortos. Que é isso? Já pensou? Ela não dá direito de chamar os mortos, porque senão eu vou contra a palavra. Porque 1 Tessalonicenses diz, não seja ignorante acerca dos que já dormem, que Jesus vai trazer com ele, então não seja um ignorante. Sabe? Então a mensagem está mostrando o contrário, não seja um ignorante, não fica pensando em trazer os mortos, não. Pensa que você é um mortal, que Cristo pode te libertar dessa incredulidade. Nós somos mortais aqui, mas então pensa assim, a vida de Deus está aqui exatamente para me libertar, como libertou aqueles que desceram. Eles estão esperando só eu e você ficar pronto, porque eles já estão. Se eles desceram com a vida de Deus, eles estão prontos, estão melhor do que nós. Porque nós estamos aqui pensando e tentando fazer tudo para agradar a Deus, para que essa vida permaneça em nós. Mas todos que já partiram, que faz parte do corpo, como eu estava falando com minha esposa, às vezes a gente lê a Bíblia, mas tem que ler com entendimento. Quando o rapto acontecer, que o povo de Paulo levanta esses que estão vivos, é transformado. Pois é, todo mundo é um corpo. Quando levantar os pés, levanta a cabeça. Não é questão de pegar uma parte do corpo, levantar e outra ficar aqui. Não, vai levantar o corpo inteiro. Por isso que a própria Bíblia diz, eu lembrei, agora eu vou ler aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, primeiro aos Coríntios, vamos ver aqui, que dá para, não tem jeito de errar, né? Porque a Bíblia está certa. Vamos aqui, aqui, 51 de 1 Coríntios 15. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos vão dormir, mas todos vão ser transformados. Todos, tanto eles quanto nós. Eles vão receber o mesmo corpo que nós vamos receber. Ninguém vai nesse aqui, não importa, nós estamos vivos, sabe por que nós estamos vivos aqui? Para pregar essa verdade e ser testemunha de Jesus agora. É isso, nós estamos vivos para isso. Então diz aqui, deixa eu ler o 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No mesmo minuto, naquele minuto. Por isso que a mensagem, eu estava mostrando para minha esposa, até na mensagem, o arrebatamento, falando, preste bem atenção como é que a mensagem é pregada. No arrebatamento, o profeta prega só até o verso, 1 Tessalonicenses, até o verso 16. Porque o verso 16 tem a ver com o povo ainda aqui na terra. O verso 17 ele não prega.
Mas vai lá no Jeová Jirê, eu creio que é 3, lá ele prega o verso 17. Ele diz, o verso 17 é no abrir e fechar de olhos. Que o verso 17 é na transformação. Transforma os que morreram e os que estão vivos. Já pensou? É igual as pessoas pensam. O profeta diz que as pessoas pensam que quando Deus fez Adão, que ele fez um boneco. Aí o boneco estava lá, e aí Deus soprou nele a vida, é para ele virar um homem. Ele disse, é engano. Deus, quando fez o homem já era um homem. Deus soprou nele a vida eterna. Mas ele já era um homem. É a mesma coisa aqui. Tem pessoas que falam, mas vale, se quiser agora vai levantar só dos pés ao ombro. Não, vai levantar o corpo todo. O corpo de Cristo é completo. Então, quando o rapto acontecer, quando ele chegar lá, que ele fizer a última chamada, o que vocês notam que a própria mensagem está escrito assim, alarido, o que é alarido? É o mensageiro, uma mensagem sendo pregada, né? Para nós ouvir. O que é a voz de arcanjo? Ele disse, é a voz da ressurreição. Que já está aqui. É o poder de Deus para transformar o povo. E a trombeta? Ele diz, é a chamada para a festa. Está vendo? Não toca uma trombeta quando vai chamar para uma festa? Então, ante a última trombeta, no abrir e fechar de olhos, sobe aqui, eu estou esperando por vocês. Você está vendo como que é a coisa? A Bíblia está certa, a mensagem está certa, quem está errado é nós. É nós que estamos errados de pensamentos, pensar uma coisa que não tem nada a ver. E é por isso que só vai diminuindo, porque as pessoas passam a acreditar mais no homem do que na palavra. E hoje eu estava pensando hoje, às vezes a gente pensa, não tem nada a ver talvez com o assunto, mas eu estava pensando assim, a gente, quando lida com as pessoas, a gente conhece até quem está e que está procurando tirar outros, a maneira da pessoa expressar, a maneira da pessoa agir. A gente vê que às vezes a pessoa está tentando ali, depois, daqui um pouco, está até querendo tirar mais. A gente que lida com as pessoas, a gente conhece até o pensamento, mais ou menos o pensamento da pessoa. Descobre pela maneira de agir. Tudo isso, porque a gente vai, no caso aqui, a gente vai lidando com a mensagem, por exemplo, a mensagem da Bíblia, a gente vê que não existe erro nenhum aqui. Mas aí a gente vai ver que quando vem alguma coisa errada, você vai descobrir que está errado, porque aqui não tem erro e nem aqui. Não tem. A Bíblia não tem erro, a mensagem não tem erro. Eu posso fazer colocar nela um erro, ou na mensagem um erro. Por interpretar mal um parágrafo ou interpretar mal um versículo. Aí eu posso, aí já é eu. Mas aqui não tem. Aqui está certo, está tudo certo. Sabe? Então, acho que ainda tem mais um pouquinho aqui, acho que não terminei de ler. Deixa eu ver aqui. Até 85, né? Eu acho que eu terminei já, né? Não, né? Então, vamos mais aqui, então. Então, diz aqui, ó. O mundo, os crentes cujos nomes foram escritos no livro da vida, predestinado desde a fundação do mundo, foi concluído naquele mesmo minuto no qual Jesus disse que estava consumado. Aquele grande pastor, havia vindo por suas ovelhas, foi consumado, a mão direita de Deus foi tirada de seu seio, ferida. E então, na Páscoa, ele devolveu, amém, levantou a seu seio de novo e estendeu para baixo a você e a mim,
na forma de sua palavra, para redimir-nos novamente ao jardim original. Só até aqui, vocês notaram aqui? Quer dizer, a mão ferida, ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas ao mesmo tempo, quando foi consumado, a ferida foi embora. E nós estamos livres daquele pecado. Nós estamos livres, porque Ele nos livrou. Sabe? E é o que nós temos que aceitar, porque aqui é uma revelação para nós. Nada errado, tudo está certo. Quer dizer, coisa que ninguém entendia. Sabe? Aquilo que aconteceu, põe a mão, não sei, tira, ferida, põe a mão, tira. Mas aqui tem um profeta para revelar para nós. E é por isso que hoje nós estamos entendendo essa verdade que é revelada, mas poucas pessoas, engraçado que as pessoas, quando a verdade, é uma falta de interesse. Eu nunca vi desse jeito, mas sempre foi assim, sabe? Nunca houve um dia no passado que, quando a revelação veio às pessoas, que havia muita gente interessada. Você se lembra de alguma data? Quem é que lembra aí? Que houve uma data, que houve uma manifestação tão grande que muita gente aceitou? Não, de jeito nenhum. Assim, o Deus do céu, para fazer nesse ofício ali, que era Jesus, quando ele veio na terra, enquanto ele estava multiplicando pães, era claro que tinha 5.000 homens, quantos crianças, era gente demais. Mas quando ele começou a pregar a palavra, aí foi diminuindo. E quando chegou na crucificação, só tinha 11. E pense bem numa coisa dessa. E ele era o próprio Deus na terra. E, quer dizer, era para dizer assim, não, o Deus do céu está aqui na terra, então agora o povo vai acordar para o assunto. Mas não acorda nada. Você sabe por que não acorda? Falta de predestinação. O que faz a pessoa ficar acordado para isso é a predestinação. É Deus na pessoa. Porque às vezes a gente fala predestinação, as pessoas ficam sabendo. Predestinação é Deus na pessoa. Deus predestinou essas pessoas para vir aqui na terra, porque eles ficaram com Ele lá antes da fundação do mundo. E para resolver o problema de tanto quem perdeu e quem era salvo, para resolver o problema, foi isso que ele fez. Essa parte principal, vocês sabem que o profeta pregou, e a própria Bíblia, aqui em Gênesis capítulo 1 e 2, você vê que há um segredo ali, de Gênesis 1 para 2. Quando chega no 6º dia, ele diz que ele fez a obra, estava tudo pronto e tudo mais, quer dizer, ele não tinha mais nada a fazer no 6º dia. Qual era a obra que ele fez? A criação. Ele tinha criado tudo, mas em Gênesis 2 você vê que há uma mudança. Ali em Gênesis 2, ele fez o homem. Ele tinha criado o homem, depois fez o homem. E quando ele fez o homem, aí você vê a mudança. É o que o profeta diz de Cristo, o mistério de Deus revelado. Havia segredo na parte mais profunda da mente de Deus, que ele não podia revelar. Aquilo tinha que vir por revelação, por cumprimentos. E aquilo é que ele tinha que fazer, porque ele tinha, nesse ponto aí, até o diabo tinha que ficar para trás. Porque se Satanás descobrisse aquilo, ele não tinha feito o que ele fez. Aquilo que Deus fez e criou o mundo, Deus criou um mundo perfeito para o diabo destruir. E o mundo foi perfeito, por isso que ele agora ele batizou ele com água, derramou sangue, e depois vai queimar ele e voltar, não fazer outro, mas voltar ao que era. Porque ele fez ele perfeito para o diabo pensar que ele ia ganhar terreno. Quando ele disse em Gênesis 1, crescei, multiplicar e vos enchei a terra. Satanás aproveitou daquilo porque ele viu uma mulher e um homem. Aquele homem não podia ver a situação daquela mulher. Ontem mesmo eu lembrei, eu estava até lembrando hoje, eu estava pregando sobre a humanidade hoje, por exemplo, da maneira que está indo,
que os humanos vai chegar daqui um pouco, se continuar o mundo, não vai ter gente mais na Terra. Por quê? Por causa está mudando. Ao invés de dar luz filho, está criando um cachorro, criando um gato, bebê reborn agora, no lugar. Quer dizer, vai acontecer uma extinção de ser humano. Aí eu estava lembrando de uma coisa, Eva, por exemplo, quer dizer, hoje a mulher está pegando cachorro e gato. Eva não pegou um cachorro nem um gato, mas não cumpriu com a palavra de Deus e deu à luz um assassino. Porque ela não cumpriu com a palavra de Deus. Deu à luz um assassino. Um Caim assassino. Se ela tivesse cumprido com a palavra de Deus, ela não daria à luz um assassino. Sabe? Esse é o problema hoje. Se nós respeitássemos a palavra hoje do que Deus está fazendo, nós todos sairíamos para a glória. Mas se não houver, não adianta, irmão. Por isso que eu sempre falo, às vezes a pessoa ignora isso. Não adianta você ter uma Bíblia na mão se não tiver a revelação dela. Não adianta nada. Se não fosse assim, o mundo todo ia para o céu. Você tem que ter essa Bíblia, mas tem que ter a revelação dela. Se não tiver, não adianta nada. Ela será mais problema para você. Ela será um juiz para a sua alma. Como eu estou falando, ele é um juiz lá, mas ele é um redentor. E ele redime por aqui, hoje. Então, por isso que eu falo, um dia eu sempre falei, eu acho que até em Montes Claros também eu falei, olha, a única coisa que vocês têm que fazer, se seus filhos não são crentes, faz tudo para eles não falar mal da mensagem. Faz tudo, porque se falar, eles vão para o inferno. Tá? Então, faz tudo para eles não falar nada contra a mensagem. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui dessa mensagem. Eu creio que vocês estão entendendo, né, irmãos? Não, porque minha esposa até fala, você leu muito, mas eu preciso de ler também, né? Eu estou explicando para vocês, eu tenho que ler também, porque é igual eu falo com ela, se eu pegar, eu poderia explicar direto, mas eu preciso de uma testemunha. A minha testemunha é a Bíblia, a mensagem. Eu leio para falar assim, não foi Belmiro que falou, é Deus que está falando. É isso. Então vamos mais aqui. Agora eu vou para a mensagem, ainda a revelação de Jesus Cristo. Eu quero ler agora, eu creio que é o 39. A partir do 39 aqui, ó. Escute bem aqui, ó. Ele foi a testemunha fiel e verdadeira. Está aqui também em Apocalipse, ó. Aqui, ó. Aqui. A partir do verso 4. 1, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Um trono. Você viu que os 7 espíritos são 7 mensageiros que está na mão dele? Pois é. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. A testemunha fiel e verdadeira. Porque ele foi um profeta na terra, mas ele era profeta dos profetas. Então, a maior testemunha, porque todos os profetas erraram, falharam, mas ele não falhou. Então, ele foi a testemunha fiel e verdadeira. Sabe? Então, diz aqui, ele foi a testemunha fiel e verdadeira da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e somente podia dizer o que o Pai lhe revelava. Ele disse, meu Pai está em mim. Isto é o que Jesus disse. O tabernáculo disse, meu Pai está em mim. O tabernáculo, tá? Está em mim. Por isso que tem pessoas que acham que é 2 pessoas, né?
Mas enquanto ele estava aqui, ele era um cordeiro. E mesmo que as duas partes eram Deus, vocês lembram que um dia eu preguei uma mensagem aqui que quando Deus estava revelando assim nesses ofícios, muitas coisas ele mesmo conseguia não deixar que aquele ofício recebesse ou soubesse de alguma coisa. Você lembra que Jesus falou que ele não sabia a hora nem minuto? Pois é. E era Deus, mas ele cortava alguma coisa do próprio ofício dele. Aqui mesmo você lê em Apocalipse aqui, ó, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu. Aí está escrito na mensagem aqui, que essa revelação ele recebeu depois que ele voltou para a mesma posição. Era o mesmo Deus, mas ele volta para a mesma posição agora já para revelar tudo que ia acontecer nas eras. Ele mesmo revela o livro todo. Ele mesmo que revela os 7 trovões. O que é a mensagem? Os 7 trovões. Quem revela é Deus. É o próprio Jesus que está revelando. Sabe? Então vamos lá. Deus tem muitos títulos: nossa justiça, nossa paz, ser eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, tem somente um nome humano, e esse é Jesus. Não esteja você confundido, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações. No céu, ele é o sacerdote, o ofício dele, né? No céu, ele é o sacerdote. E regressando à terra, ele é o Rei dos Reis. O que era, esse é Jesus, o profeta. O que é, esse é o pontífice fazendo intercessão. Um que pode compadecer-se de nossas fraquezas. O que há de vir, esse é o rei que está vindo. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu. E será que se não ouvirem as palavras daquele profeta, serão desarraigados do povo. Note esses dados acerca de Jesus. Na terra foi profeta, ovelha e filho. Isso não quer dizer que era 3. Foram apenas manifestações ou ofício da mesma pessoa, Jesus. Está vendo? Quando ele voltou para lá, como é que ele chamava? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele era a coluna de fogo. Ele só manifestou o nome dele, porque o nome é de redenção. Jesus é um nome humano para redimir. Então, quando ele manifestou o nome aqui, ele voltou à mesma posição, mas aquele nome perdoa pecado até o último momento. É fácil de entender, né, irmãos? É fácil de entender. Se às vezes não entende, é como nós podemos voltar a dizer. Às vezes não entende por falta de eleição. Porque a eleição é que faz, é que traz entendimento. Por exemplo, de Caim e Abel, o que é que trouxe a revelação para Abel? A eleição dele, pela fé. Mas a fé é um dom de Deus. Pela fé. Então, pela fé, ele ofereceu sacrifício melhor do que Caim. Por quê? Porque ele era um predestinado e Caim não era. Então, não adianta, porque nós temos que entender isso. Aí, eu creio que você também não deu para entender. Adão e Eva, não a Eva, mas Adão e Eva, o corpo que realmente estava lá, Gênesis 5, aquela que chama Adão, por exemplo, e quando Deus disse assim, que eles... deixa eu ler, eu não gosto de ficar citando coisas sem... Deixa eu ler. Gênesis 5, aqui, escute bem aqui, ó. E este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea, os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados, os dois se chamavam Adão. Está vendo? Porque Eva é parte de Adão, não a Eva aqui.
Porque Eva foi dado o nome de Eva depois que ela pecou. Foi depois do pecado que ela chamou Eva. Mas aquela parte que estava lá no céu, que era parte de Adão, nunca pecou. Nunca pecou. Está vendo? O que a gente tem que entender é isso. Aquela parte não pecou. É a mesma coisa. Então, quando vem uma pessoa aqui que não é um eleito, ele não consegue passar pelo teste. Porque o teste é Deus que faz. É Deus que faz o teste. Quer dizer, a pessoa pode ficar na igreja 50 anos. Mas se vier o teste na hora, ele vai embora. Se ele não é o eleito. Você se recorda de pessoas que ficou aqui 20 e tantos anos? Um dia que eu preguei falando que Jesus era Deus, ele me esperou lá na porta e perguntou, eu não sei se eu entendi errado, eu entendi que o senhor está falando que Jesus é Deus. Eu falei, pois ele é. Não é Deus não. Mas por quê? Porque eu estava ouvindo um outro programa aí, que Jesus não é Deus. Mas e os 20 anos que ele perdeu? Por isso que crente não aposenta. Não aposenta. Uma pessoa pode converter, hoje o rapto acontecer, amanhã ele vai. Porque não existe aposentadoria para ir para o céu. Existe revelação. Tá? Revelação, não aposentadoria. Por isso que muitas pessoas podem ficar na igreja o tempo todo e chegar ao teste. O profeta disse que haverá um teste para cada um de nós, não está escrito? Haverá um teste para cada um de nós. Um dia, se eu não for eleito, um dia eu vou tropeçar. Deus que me livra, mas é uma verdade. Quer dizer, a gente tem que falar a verdade, né? Sabe? Então, essas manifestações, eu podia até ler aqui. Aqui, por exemplo, Apocalipse 5, que ele vai falar aqui, ó, no 44, eu creio, não sei se eu anotei, mas está escrito aqui, vê? 44. Está escrito assim: notem cuidadosamente que no verso 2 diz 1. Isso está falando exatamente, porque eu não li a escritura, Apocalipse 4 e 5. Aí ele está comparando agora as duas escrituras. Porque em Apocalipse 4, todo lugar, João só via um assentado no trono, e que era de aparência como pedra de jaspe e tudo mais. Não havia dois. Então, por isso que ele está começando. E eu vou começando aqui só para adiantar, tá? Chega em casa e lê Apocalipse 4 e 5, que vocês vão entender, tá? Mas vamos aqui. Notem cuidadosamente no verso 2, diz 1, não 2 ou 3. Mas, deixa eu voltar no lugar que ele está falando aqui, quer ver? Aqui, no 43. Agora, há uma escritura favorita dos trinitarianos que, segundo eles, sustenta que em seu pensamento de que há mais de uma pessoa na divindade. Apocalipse 5, 6 e 8. É o que eles lêem, que está escrito aqui. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Em verdade, estes versículos, se os separássemos, pareciam provar seu ponto. Tá? Se separasse. Você observa que eu disse estes versos separados, porém leia comigo Apocalipse 4, 2 e 3 e 9 e 11. Então vamos continuar lendo. Logo fui arrebatado em espírito, eu acho que vai dar para mim ler ali.
Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançaram suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Agora ele vai falar como que funciona. Notem cuidadosamente que no verso 2 diz não 2 ou 3. Estava sentado no trono. No verso 3 diz, ele, não eles, era na aparência semelhante à pedra de jaspe. No verso 9 diz que os animais davam honra a ele, não a eles. No verso 10 diz que os anciãos se prostravam diante dele, não deles. No verso 11 diz, Senhor, digno és, não senhores. Também no versículo 11 diz que este que estava no trono era o Criador, que é Jesus. São João 1,3, que ele criou o mundo, foi ele que criou o mundo. Que é Jeová, o Espírito do Velho Testamento, Gênesis 1:1, quando criou o mundo também, o mesmo. Porém, não vamos nos deter aqui. Leia agora comigo Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhes considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele estava sentado lá, mas tinha 2 pessoas? Pois é. Está vendo aqui? Quer dizer, aquele que vencer como ele venceu, por exemplo, ele venceu por conta nossa. Agora, quando ele venceu, é porque ele vai montar um trono aqui, ele vai ser o filho de Davi aqui. Aquele que vencer vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí ele sentou lá, só tem uma pessoa. Você já viu 2 pessoas lá sentadas? Pois é. Só uma, porque ele venceu. Quando ele venceu, ele volta como sumo sacerdote, está lá. Ele é a coluna de fogo, ele é o mesmo Deus sentado lá, mas o ofício dele está acontecendo aqui. A salvação depende de nós agora, porque o que ele fez, por isso que ele consumou a obra dele lá. E desde aquele tempo que ele está sentado no mesmo lugar. Mas a obra foi consumada há 2000 anos atrás. Aquele sangue derramado está me salvando hoje. Salvando vocês. Não é que ele tem que derramar sangue direto, não. Já fez uma obra, consumou a obra. E todo eleito foi salvo naquele dia, naquele minuto. Você já leu a mensagem, aquela mensagem futuro lá? Os eleitos nunca foi salvo dia nenhum. Ele sempre foi salvo. Jesus veio aqui na terra apenas para pagar o preço por aqueles que já eram salvos. É fácil de entender, irmãos. Sinceramente, agora deixa eu continuar aqui agora. Então, notem que segundo Jesus mesmo, quem escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. O Espírito em Paulo, qual é o Espírito de Cristo, porque este é o Espírito da profecia pelo qual vem a palavra, diz que ele está sentado à destra de Deus. Porém, quando João olhou, viu somente um sobre o trono. E você já viu 2? Ninguém. Se João foi lá e viu só um, quem vai ver 2? João é uma testemunha. Sabe? E não foi até Apocalipse 5, 6 e 8, o qual segue Apocalipse 4, 2 e 3, nós já lemos, né? Em sucessão de tempo.
Eu até anotei aqui o que é sucessão de tempo. Aqui, ó, sucessão de tempo. É quando uma pessoa substitui a outra sem interrupção. Não sai do lugar. Sucessão de tempo é isso, quer dizer, em questão de minuto, aquilo aconteceu e João começou a olhar e chorar, mas aí apareceu um cordeiro, ensanguentado. Mas esse cordeiro, é claro, tem na mensagem breve, mas nós vamos continuar depois, se Deus quiser, está escrito aqui, que aquilo demorou tanto, porque ele estava fazendo intercessão lá atrás no Velho Testamento. Demorou chegar o momento de mostrar para João, para ele ver o cordeiro. Porque ele estava fazendo intercessão pelo Velho Testamento. Primeiro, você lembra que a própria Bíblia mostra isso em São Mateus 27? Quando Jesus ressuscitou, os santos do Velho Testamento ressuscitaram também. E saindo da sepultura depois da ressurreição dele. Está vendo? E por isso que ele foi lá no paraíso. Você já leu na mensagem. Ele passou lá no paraíso, encontrou com Abraão, Isaac, e Jó e tudo mais, e só disse assim, espera um pouquinho. E quando eu voltar na terra, aquela era a teofania de Deus. Era o Espírito. Sabe por quê? Deixa eu explicar, porque muitas pessoas às vezes ouvem através da internet. Por que ele desceu lá em espírito, como ele era no passado? Porque Satanás também, quando ele desceu está naquela posição. Aqueles que estavam perdidos estavam na mesma posição. Ele não ia descer em carne. Ele foi em espírito, por isso está escrito, ele foi em teofania para conversar com eles. E quando conversou com eles, tanto com os perdidos quanto os que eram salvos. Ele foi aos perdidos primeiro, depois passou no paraíso. Tinha as pregações no passado, o povo da mensagem, que era que depois Jesus passou no inferno e tirou Abraão. Abraão não estava no inferno, Abraão nunca foi no inferno. Aquilo era pensamento dos pregadores. Que Abraão estava lá, que Jesus passou no inferno e tirou Abraão, Isaac e Jacó, não. Ele passou no paraíso e avisou para eles, no mesmo corpo que ele foi lá falar com Satanás e tomar a chave. E avisou para eles, ó, daqui um pouquinho, a hora que eu mudar de posição, a hora que eu ressuscitar no meu corpo, vocês ressuscitam também. E eles ressuscitaram. Tá? Eu já estou terminando, tá, gente? Eu quero só... por isso que eu coloquei aqui, ó, sequência de tempo. E é parte de... Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui eu anotei mais aqui, mas é isso aqui. Sucessão de tempo, que é quando uma pessoa substitui a outra sem interrupção. Lá não houve interrupção nenhuma, a mesma pessoa continuou. Porque a obra era aqui. Mas aí o que acontece? Como ele é um sumo sacerdote, mas ele não deixa de ser o que ele é. Ele só é um sumo sacerdote porque ele pagou o preço aqui por nós. Só isso. Então não existe duas pessoas lá, é a mesma pessoa. Então aí ele disse aqui, ó, em sucessão de tempo que vimos o cordeiro tomando o livro daquele que estava sentado no trono, como indica Apocalipse 4, 2, 3, 9 e 11, vocês lêem depois em casa, que é o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, foi manifestado em carne, morreu, ressuscitou e voltou ao seio do Pai, como disse João, capítulo 1. Jesus, 1:18, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui, na terra, né? Era tempo para que Deus, o Messias, voltasse a levar sua noiva, e então apresentar-se e fazer conhecer a Israel.
Assim sendo, vemos a Deus vindo novamente para tomar uma relação humana como homem, como filho de Davi. Aquele que vencer assentará comigo no meu trono. Rei dos reis e Senhor dos senhores, e como noivo da noiva gentia. Não são dois deuses, mas simplesmente um só Deus, manifestando seus poderosos ofícios e títulos e tríplices. Títulos tríplices. Você viu como que é claro? Por isso que eu gosto de ler a mensagem para vocês, é claro, e creio que muitas pessoas ouvem lá fora. Esses dias eu estava até comentando aqui sobre o canal do irmão Silas, né? Que é um canal paralelo ao nosso, não é uma coisa... o canal do irmão Silas é para divulgar a mesma mensagem. E agora, por exemplo, depois que eu falei aqui, o canal dele está indo para quase 1.000 inscritos. Então, mais ou menos quase 1.800 pessoas inscritas que ouvem. Então, o nosso interesse é que essa mensagem vai ao mundo. É para isso que nós pregamos. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, não. Nós queremos que a mensagem seja divulgada no mundo todo. Para aqueles eleitos ouvir a verdade. E outros pastores estão pregando. Não é aqui só que prega a verdade. Tem muitos pastores que estão pregando a verdade e ela está sendo divulgada no mundo inteiro. Para chegar ao eleito. Porque o mensageiro deixou claro isso aqui. Ele orou e disse: Senhor, que essa mensagem vá ao eleito. E quem sabe ela vai através da internet. Ela tem que ir no último eleito. E nós, pela graça de Deus, nós estamos fazendo tudo para levar essa mensagem como ela é para os eleitos. E preparar um grupinho aqui também. E nós cremos que esse grupinho faz parte da noiva, então nós estamos lutando para, naquele dia, não haver nenhum erro imperdoável na nossa vida. Que haja perdão em todas as nossas falhas e culpas, que Deus possa nos perdoar. Limpar através do sangue, que foi uma obra consumada, que aquele sangue tem validade para a minha vida enquanto eu estiver vivendo, para a vida de vocês e a vida de quem é eleito. Nós cremos dessa maneira. Amém? E Deus abençoa a todos vocês e a todos os irmãos que ouvem através da internet e que Deus nos dá uma semana abençoada. E que nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Muitas pessoas, irmão, eu sei disso, mas isso é bíblico. Muitas pessoas ficam desvalorizando, não vêm na igreja e tudo. E, sabe, não tem problema. O importante é eu e você, é nós vir. Mesmo que daqui uns dias fica só 5, nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar pregando. Se ficar 5, sabe? É igual o profeta disse, se for 1, esse é eu. Então vamos crer que nós somos esse 1. Todos nós. É fé que nós temos que ter. Senhor, eu sou este 1. Ou nós somos este 1. Amém? Amém. Então vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Marcelo, amém. Deus abençoa. Deus abençoa. Eu sei que vocês valorizam a palavra mesmo, sabe? É dando valor à palavra de Deus, sabe? Eu comecei a falar, Marcelo, ele não veio porque ele ficou tão cansado, mas muito cansado mesmo. Ele praticamente ficou dia e noite levando coisa para lá e foi muito cansado. Ele falou, papai, eu não vou, hoje não vai nem dar para ir. Ele veio aqui, tem pouco tempo só para ligar um som aqui e voltou para casa. Nós vamos orar por ele, porque ele vai começar a trabalhar amanhã, já. Então, nós vamos orar por ele também, e família. Tá. Então, vamos orar. Irmão, cadê o irmão Paulo? Irmão Paulo?
Fala com ele que depois eu tenho que entregar para ele um negócio, fazendo favor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, está esse pedido, Senhor, da irmã, Senhor, que vai fazer uma biópsia. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar ela, Pai, que o Senhor esteja presente ali para ajudar ela, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, porque nós confiamos em Tua Palavra, e a Tua Palavra é vida para nós, Pai. Meu Deus, que o Senhor toma ela em Tuas mãos e cuida, Senhor, para que nada seja e venha fazer dano na vida dela, Senhor. Meu Deus, que seja um exame normal e que seja um resultado bom, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também o irmão Jurandir, Senhor, meu Deus, nós oramos por ele, Pai, um tempo atrás aí, meu Deus, ele estava doente, eu creio que ainda continua, mas nós oramos por ele e sua família. Ajuda o irmão Jurandir, Pai. Meu Deus, dá a ele a Tua graça, a Tua misericórdia, através do sangue derramado do Senhor, dá a ele cura, Senhor, dá a ele uma libertação para que ele possa andar normal, Senhor, sem nenhum problema, Pai. Ajuda ele e sua família, Senhor, assim como nós pedimos pelas nossas famílias. Meu Deus, ajuda os irmãos que não vieram, meu Deus, e ajuda nós também que estamos aqui, Pai, e vamos retornar para os nossos lares. Meu Deus, que nós possamos ter uma semana abençoada, e possamos deitar e dormir em paz, lembrando, meu Deus, que nós somos eleitos. Não deixe Satanás colocar dúvida na nossa mente, Senhor. Que nós somos eleitos, não olhar as nossas falhas, mas olhar a promessa que o Senhor fez. Meu Deus, nós cremos, Pai, na Tua promessa. Assim nós pedimos, Senhor, Pai, fica conosco e leva-nos em paz para os nossos lares. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.